Olá, minhas amigas e meus amigos da TV 247. Hoje eu tenho a alegria de entrevistar Vansan Carelli, que eu conheço há 50 anos. Nós somos colegas na Universidade de São Paulo, estudamos ciências sociais lado a lado. Depois a vida de cada um foi para outro lado, mas seguimos ali com as preocupações parecidas, uma história de vida que ele tem admirável. Bem, e aí agora ele está aí com o filme Martírio, que é um filme que está no Itaú Cultural, está também em outros sites, outros locais que vocês podem encontrar. São 2 horas e meia em que ele foi acompanhando com a câmera, fazendo uma reportagem sobre os Caiová Guaranis, ou Guaranis Caiová, não sei como é que fala a expressão correta. Enfim, contando uma tragédia, tragédias sucessivas, invasões, guerras, lutas e também momentos de grande beleza. Bem, eu queria começar essa entrevista com uma frase que o Vansan afirma ali nos instantes finais desta saga que ele apresenta, e a frase é assim: é no trato com os índios que a sociedade brasileira se revela. Então, eu queria, Vansan, comenta essa frase, explica essa frase, que eu acho muito correta, muito importante, e vai ajudar todo mundo a perceber a importância desse debate. Bem, prazer estar aqui com vocês, velho amigo Paulo, a TV. É que a história se repete, né? Eu acho que a postura colonial, né, da terra do saque, né, até das tradições bandeirantes em relação aos índios, né, eu acho que a gente não mudou muito. Quer dizer, evidente, estou falando de uma parcela da população, mas uma parcela razoável, né? Tem aqueles que perpetuam essa ideologia anti-indígena, né? E aí um pouco por desconhecimento, né? De estranhamento, né? Muita gente do senso comum acaba embarcando nessa ideologia, né? Que é uma ideologia racista, né? Discriminatório, em que o índio é o atraso, né? O índio não produz, o índio mama no governo, enfim. Inclusive, em Martírio tem um deputado que fala que os índios Guarani Caiová, que estão na situação que estão, vivem nababescamente. Aí o deputado do PSOL responde: como nababescamente, com uma cesta básica? Então, esse embate não se perpetua, não é? Essa visão e que o índio e o meio ambiente, né? Que se lasque, nós estamos aqui para saquear, tirar o que eu puder, não é? Que é a atitude do agronegócio, por exemplo, não é? Dos madeireiros, né? A exportação de madeira ainda enfim, o saque da Amazônia, também o saque das reservas indígenas, não é? E uma coisa vai com outra. Hoje em dia, a Amazônia, se pegar a Amazônia, as grandes áreas são áreas indígenas, né? Por isso estão sendo invadidas, porque é o que sobrou, né? E essa atitude extremada, né, de sair atirando, né, parece bandeirante mesmo, é o mesmo gesto, né? Infelizmente, é a ignorância que prevalece, né? Também outra grande frase dos ruralistas: a propriedade privada é a coisa mais sagrada do homem. E por aí vai, né? E por aí vai.
é trágico, né? Quer dizer, se você, naquele pré-golpe, né? No Brasil do pré-golpe, se ouvindo os deputados, né, ruralistas falando, quer dizer, quando eu passo isso na Alemanha, eles falam, não é possível, não acredito. Tá Em certo. pleno congresso, diga. É o seguinte, tem uma imagem atrás, parece a Rainha Elizabeth. É a Rainha Elizabeth que está atrás de você ali, ou é uma gravura que imita a Rainha Não, Elizabeth? não, é um índio Axaninca, da Ah, fronteira com o de longe Peru. me pareceu, desculpe aí, de longe me parecia a Rainha Elizabeth, olha só. É a coroa, é a coroa. É, cor... É uma foto do Sebastião Salgado. Opa, olha só, muito bem, hein? Desculpa a ignorância. Não, é que está longe aí, está desfocado. Mas, ó, eu queria, então, justamente falando disso, a gente comentar um pouco a situação atual do Brasil e dos indígenas sobre o Bolsonaro, né? Segundo dados do CIMI, em 2 anos de Bolsonaro, os primeiros 2 anos do governo Bolsonaro, o número de invasão de terras indígenas cresceu 137%. O número de assassinatos, 61%. Queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, já era ruim, sempre foi ruim, e agora está acelerando, agora está agravando. Como é que é isso aí? Bom, o homem se elegeu, né, já anunciando, né, que os índios seriam os inimigos número 1 do Brasil. Parece que os índios e o cinema. Né? E então a gente já esperava isso. Né? Qualquer movimento do poder central, né? Qualquer sinalização de contestação do direito indígena, isso aí pega fogo. Né? Quando o Jobim entrou com aquela do contraditório, e imediatamente o povo começou a invadir. Era uma coisa a ser estudada, né? O contraditório. O que é? Então, Explica um pouco, que eu não me lembro, acho que muita gente não lembra. Explica o que foi essa coisa do Nelson Jobim. Então, membro do Supremo, ministro da Justiça. ministro da Justiça, enquanto ministro da Justiça, porque o procedimento de demarcação de terras indígenas, não é? As terras são por um direito originário. Né? Tá. Então, provado o estudo da ocupação tradicional do território, se encaminhava o processo demarcatório. Né? E o Jobim resolveu dizer, não, vamos abrir todo um tempo e um espaço para o contraditório, para os fazendeiros contestarem as demarcações indígenas. Né? Só de abrir esse diálogo, que, pô, tudo bem, abre, mas aí eu já começa a invadir. Então, quando o inominável anunciou já que não demarcaria nenhum centímetro a mais de terra indígena, né? Ele deu licença para matar, você entende? Enfim, e tudo quer dizer, montou, assim como a FUNAI virou uma instituição anti-indígena, literalmente, né? Como o pessoal da Fundação Palmares, que é o mesmo absurdo. Quer dizer, o presidente da Fundação Palmares é um cara negro que diz que não tem racismo no Brasil. Né? E por aí, o presidente da FUNAI, quer dizer, é uma negação, quer dizer, ele tentou, inclusive, processar lideranças indígenas, né, defendendo seus direitos. Então, tá aí os dados apresentados pelo CIMI, que são trágicos, né? E agora, nesse momento, não é? Parece que sentindo que eles vão sair de cena,
né? Daqui para o final de ano, não é? E a gente está vivendo um momento de ataque mais intenso ainda, não é? Teve aí o massacre de Amambai, né? A semana passada. Logo teve o ataque aos Pataxó, no sul da Bahia, e os caras declarando isso, vamos fazer a mesma coisa que lá no Mato Grosso do Sul. Uma caravana de Hilux e tal atacando os índios, a tiro, claro, né? E assim, o velho discurso, sempre é o mesmo discurso, desde 1900 e pouquinho, né? Que os índios não são de lá, são do Paraguai, né? Bom, os índios não produzem, né? Enfim, porque a coisa importante para os índios é deixar, inclusive, em áreas degradadas, eles deixam rebrotar a floresta, né? E, enfim, e essa licença para matar. Quer dizer, o cara assassina o Bruno lá, que é funcionário dele, não é? O cara não dá um pio, né? Isso é, quem cala consente, né? E, enfim, a tragédia que se a gente fizesse um paralelo com a destruição que foi feita na Amazônia nesses 2 últimos anos, também é uma tragédia, não é? Enfim, espero, a gente está contando os dias, acho, para... E, ao mesmo tempo, o protagonismo político dos índios só cresce, né? Parece que quanto mais aperta a rosca, mais eles, não é, levantam a cabeça e vão à luta, né? É incrível a disposição deles. Como diz o Ailton Krenak, quer dizer, nós faz 500 anos que a gente resiste, né? Estou preocupada com vocês. Olha, você escreve uma coisa no filme que eu acho muito importante, que é uma linha, você aponta uma linha de ação do Estado brasileiro. Você fala, a intenção do Estado brasileiro é a dissolução das nações indígenas. Ou seja, não tem cooptação, não tem integração, não, é dissolver a ideia de nações indígenas, impedir que eles tenham suas organizações tradicionais. Como é que é isso? Como é que você. Eu acho que é uma ideia muito importante, eu acho que é um elemento importante para tudo, porque simplesmente você não quer que eles tenham cidadania, você não quer que eles tenham direitos. São pessoas avulsas, né? Pessoas sem eira nem beira, como se diz, né? Exatamente. Eu acho que, por exemplo, o Marechal Rondon, que é o herói do indigenismo de Estado, né? Tá. Criou o SPI em 1910, né? E a gente chamava essa era de cerco de paz, né? Porque aconteciam muitos massacres, então os fazendeiros se organizavam e atacavam. Bom, isso desde o começo, né? E aí, numa postura humanitária, né, se instituiu o serviço de proteção aos índios, né, e a famosa frase do Rondon: morrer se for preciso, matar nunca, né? Mas, além disso, quer dizer, a ideologia, né, e aí a coisa foi levada ao extremo, né, e acabou no escândalo de 68, né? O SPI proibia falar na língua indígena, né? Reprimia a língua indígena, né? Essa ideia que a assistência ao índio não pode ser um ônus para o Estado. Então, o que se fazia? Primeiro, eles escravizavam os índios em trabalhos comunitários para trabalhar, entregar o produto para o posto, né? Que vendia, não sei o quê, roubava, arrendava, não sei o quê, né? Que era o patrimônio indígena,
para custear assistência aos índios. E aí se degradou todos os recursos naturais, por exemplo, das reservas do Sul. Né? Não sobrou nada. Não é? E outra tradição do indigenismo oficial é a sua origem, a sua herança militaresca. Né? Então, como se os índios precisassem estar sob dominação. Quer dizer, a era do SPI, que até 1968, né? E ainda se prorrogou porque se criou a FUNAI e grande parte dos funcionários foram reaproveitados, como sempre, essa muda de cara, né? Mas até o direito de ir e vir, né? E as reservas eram um pouco campos de concentração, não é? E o apartheid, né, que foi rompido agora, né? Os serviços eram 3 mil funcionários que controlavam os índios e a instituição do não. Podemos fazer uma exposição? Podemos não chegar? Não, 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 né? E sempre a decisão da FUNAI se sobrepondo sobre a vontade dos índios. Né? A grande conquista foi a Constituição de 88, né, que finalmente, né, acabou com o Estatuto do Índio, em que o índio era considerado meio incapaz. Tá. Não é? E, então, a Constituição estabelece o direito de constituir suas associações juridicamente reconhecidas, de ter um currículo escolar que focasse na sua cultura, não é? O reforço das línguas, o direito de constituir seus advogados para defender seus direitos, inclusive em embates com o Estado, né? E aí a instituição do Ministério Público virou uma das funções mediar as tensões entre as populações indígenas e o Estado brasileiro, né? Então, foram grandes conquistas que demoraram a ser reconhecidas, principalmente pelo ex-órgão tutor. Né? Mas, até hoje, não foi votado um novo Estatuto do Brasil, dos Índios no Brasil. Então, a coisa ainda está indefinida. E, por anos, a condição para votar o Estatuto do Índio é aprovar a questão da mineração em terras indígenas, né, que é o velho sonho, né, alimentado aí, quase aí, os caras estão à beira aí de botar uma monstruosidade mais, né? E eu acho que voltou a pesar sobre as costas dos índios uma outra coisa gravíssima, né? Inclusive, eu fiz o filme Martírio, primeiro evidente, revoltado pelos assassinatos, né? E pela questão do marco temporal, né? Que foi uma criação do STF, né? Quando a Reserva Raposo Serra do Sol, depois de uma campanha internacional, né, foi reconhecida pelo STF, né? Eles agregaram a essa decisão 19 condicionantes, né? Tipo assim, essa vocês vão levar, mas é a última. Tipo assim, era esse o espírito. Era esse o espírito. Tá. Tipo assim, aonde isso vai parar? Não é? Então, não podia mais acrescentar nem 1 centímetro a nenhuma área já demarcada, não pode ser recontestado. E a grande excrescência dessas 19 condicionantes foi o marco temporal, que ia dizer o quê? Quem estava em suas terras em outubro de 1988 vai tê-las reconhecidas. Aqueles que não estavam naquele local, naquela data, né, já perdem seus direitos, acabou. Não adianta chiar, porque morreu. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Quando isso foi decidido?
já se sabia as consequências, já eram conhecidas as consequências práticas, ou seja, as lideranças indígenas protestaram, denunciaram, ou foi aquele golpe que ninguém viu, e quando acordaram, as pessoas falaram, nossa, como é que foi isso? Porque hoje você olha e fala, como é que uma coisa dessas passou assim, sem grandes... Não, teve muita reação. Já teve na época, já teve na época. Já teve, e juristas que nem o Comparato, que nem o Dauno Dallari, Já né? apontaram. Aliás, já apontaram a inconstitucionalidade da decisão, né? Que voltou à tona. E parece que hoje em dia o STF entendeu que é uma excrescência. Né? Como é que vão zerar a história dos índios e não a nossa? Está meio esquisito o negócio. E o Guarani Kaiowá, justamente, era o caso exemplar, não é, para combater essa tese. Não é? Por que eles não estavam lá, nos seus lugares, em 88? Porque eles tinham sido deportados violentamente por um longo processo de exclusão, de desapropriação, não é? E eles não estavam. E é o que eles fazem o tempo todo, tentar voltar para os seus lugares onde nasceram e onde enterraram seus parentes. Né? E esse embate já dura uns 40 anos, pelo menos. Né? Uma coisa que me impressionou no seu filme é a importância do lugar que foram enterrados nossos antepassados. Claro que toda civilização cultiva isso. Né? O cemitério fica toda São Paulo, mas parece que ali tem um valor assim até um pouco maior, um valor assim. Eles falam, isso vem, é uma coisa. Tem alguma explicação para isso? Como é você que convive há tanto tempo? Por que isso? Isso é uma das poucas referências que eles têm da sua história. O que é? Olha, é uma questão, primeiro, religiosa, né? de uma ligação espiritual com seus antepassados, né? Seus parentes. Tem esse lado e tem também, frente à justiça nossa, inclusive, né? Além da tradição oral, que muitas vezes o judiciário fala, bom, mas isso não é uma prova. Né? E, então, em última instância, né, a existência dos cemitérios é uma prova inquestionável, entende? Da ocupação desse. Agora, ao fazer o filme Martírio, né, eu faço uma reconstituição histórica de 100 anos, né, e eu fiz questão de pensar documentos de agentes do Estado, né, que retratam esse processo, né, de desapropriação, não é, de chantagem, de violência, e a começar pela demarcação entre 1927 e 1930 de 7 reservinhas, onde não cabe 80 mil pessoas, e que se tornaram verdadeiros campos de concentração, não é? Então, era toda essa coleta de informação, de documentos, e tem muita coisa, até BO de delegacia, né, retratando essas violências. Né? Então, é para isso que eu fiz Martírio, e naquele tempo, em 2016, estava-se em plena discussão da questão do marco temporal, justamente. Né? E depois a coisa esfriou, houve tanta confusão aí, e mais agora eles estão tentando jogar a cartada final, né? Nesse embate entre STF e Congresso, né? Centrão e tudo mais, né? Corremos esse risco, né?
que vai ser... Eu acho, eu já dizia há bastante tempo atrás, quer dizer, isso não se resolve no Brasil, isso tem que ser resolvido em tribunais, em instâncias internacionais, você entende? Enfim, é Por quê? Me difícil. diga por quê. Assim, por que você acha isso? Eu tenho uma intuição, mas eu queria saber a sua opinião. Você, afinal, é um dos pensadores disso. Por que assim, o Estado brasileiro ele é meio incapaz de perceber, de achar um caminho que respeite etnias, portanto, nações que estão dentro? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque para as pessoas entenderem qual é o tamanho dessa discussão. Olha, o Lula, né, quando teve uma crise humanitária muito grande, uma taxa, primeiro, de suicídio elevadíssimo dos jovens Guarani Kaiowá, e depois, quando a taxa de mortalidade infantil chegou aí na estratosfera, né, e foi preciso fazer uma intervenção com doações massivas de cesta básica. Né? Isso era uma urgência. Mas o Lula tinha decidido, falou, olha, isso dura há muito tempo, tem que ser equacionado, é uma questão complexa, fundiária, então foi criado, na época, uns 5, 6 grupos de trabalho de antropólogos, né, e de outros componentes, de IBAMA, enfim, que fizeram um estudo aprofundado, né, enfim, dos rastros, enfim, da ocupação dos índios e tal, e fizeram uma proposta de 5 grandes reservas, né? E aí tudo foi judicializado, tudo foi inviabilizado, ficou congelado, né? Entrou nessa máquina da justiça, né? E na verdade, muito pouco foi demarcado, além das 7 reservas da era do Rondon, não é? Algumas áreas foram reconhecidas, algumas retomadas foram legitimadas, mas nada que chegasse perto, não é, da proposta que foi feita, né? E aí mudou o governo e tal, e tudo paralisado pela justiça, né? E a coisa não foi para frente. Mas era o que tinha que ser feito, né? Inclusive, poderia até... Bom, aí a fake news funciona, né? Os índios estão pedindo 4% do Estado, e aí a fake news é que os índios queriam 40% do Estado. Enfim, o terrorismo da informação, né, para incitar, não é, a cobiça e querendo criminalizar os índios, né? Então, é terrível. Você está falando de incitar a cobiça, incitar o ódio também, né? Não, o ódio, sem dúvida. Assim, é uma ideia que contraria um pouco aquilo que a gente lê nos livros bonzinhos, né? Que o indígena foi sempre muito bem tratado, muito querido. Né? Existe um pouco essa ideia, né? E que a gente sabe que isso não é verdade. E até hoje existe assim, porque a impressão que dá quando você vê esses relatos que você faz nos filmes, você vê as intervenções, existe uma agressividade, um ódio mesmo, que é meio incitado, é meio promovido, né? Contra no sentido de negar a história dele, negar os direitos, negar a sua humanidade, no fundo. Né? Claro. E isso parte muito dessa elite, né, do campo, enfim, esses coronéis, essas famílias e tal, e as pessoas embarcam, né, nessa... Agora o Brasil está mudando, né? Os índios estão ganhando um protagonismo, né? Espero que acabou o império e o apartheid, não é que a FUNAI promovia, quer dizer, a FUNAI desmoralizada. Eu acho que os índios se organizaram, né?
essas décadas aí de encontros em Brasília, né, no acampamento Terra Livre, né, que vem crescendo ano a ano. Esse ano parece que foram 7.000 índios, né, invisibilizado pela grande mídia, pelos grandes jornais televisivos, mas já com um esquadrão de comunicadores indígenas trabalhando as mídias, enfim. Há muita reação também, e há também uma parte da população, e principalmente da população jovem, não é? Há um apelo aí de simpatia e interesse pelos índios. Eu acho, diante da crise civilizatória que está escancarada, né, a tragédia ambiental que já começou, não é? Eu acho que quem é jovem e pensa no mundo novo, né, está olhando um pouco para os índios, não é? Eu entendo quando morreu o Bruno, que eu não conheci porque é nova geração, né? Vendo ele cantando ali na mata, quer dizer, eu não conheci, mas eu senti como se eu conhecesse, né? Porque eu sei o que é se apaixonar pelos índios, e ele certamente estava nessa, né? E, claro, quanto maior a reserva, né, quanto mais violenta a cobiça. Vive área Yanomami, né, que são alguns milhões de hectares, e o Parque do Javari, né? Então, deixar 3 gatos pingados ali, fazer papel de polícia numa área de fronteira, com tráfico de droga associado, enfim, a todo tipo de ilegalidade, é um crime, né? Porque em conflitos menores, trabalhando com os índios numa zona rural, você já é discriminado sistematicamente. O cara que trabalha com os índios, né? Então, numa região dessa, é enfrentar um crime organizado, né? E parece, por exemplo, 10, 20 anos atrás, a questão do garimpo do Yanomami era o rush do ouro, né? Agora está o PCC lá, de metralhadora, altos armamentos, né? E um tempo atrás o pessoal do Exército lá do Rio Negro tinha falado: olha, a gente sabe que rola e tal, um tráfico e tal, mas a gente nem aborda, porque a gente não tem armamento à altura do que os caras têm. É melhor fazer vista grossa do que enfrentar, não é? E ontem eu estava assistindo um depoimento daquele delegado da Polícia Federal, né, que derrubou o Salles, né, que está falando aí com muita coragem, falou: claro que tem o crime organizado por trás do assassinato do Bruno e do Dom. É claro que tem. Eu já tive não sei quantas investigações do tipo, e quer dizer, o assassinato da freira, da Stang, também tinha uma grande máfia por trás, não é? Enfim. Então, é tipo Missão Impossível, né? E o desmonte que foi feito, né, tanto da FUNAI, como do IBAMA, da Fundação enfim, do Meio Ambiente, e, enfim, e tentando enganar quem? Que não, estamos providenciando, e o vice lá só enrolou, não fez coisíssima nenhuma, né? Agora, e a questão Amazônia é uma questão do planeta, é uma questão, é nosso, tudo bem, é nosso, né? Esse joguinho aí, mas hoje a Amazônia tem um peso planetário, certo? Por isso que ela é preocupação de todo mundo, não é?
ela tem um peso muito grande. E vai acabar com o agronegócio no Sul, que vai virar uma seca, eles não entenderam isso também. Né? Esse negacionismo também em relação a mudanças climáticas, né, é a atitude do saque que, ó, se lasque, eu vou tirar o meu, não é? E que seja o que o diabo quiser. Tem uma cena no filme que eu acho que é muito impressionante, que é uma cena que você se demora, você se apresenta muito bem, que é aquela reação da direita, Cátia Abreu e outros, assim, que vão para o pau. É uma reação assim, aqui é um contexto que, vamos dizer assim, de combate à remarcação, né? Os caras assim, completamente assim. Agora, esse espírito, ele continua, esse espírito é o mesmo, você acha que deu uma melhorada ou não? Porque, vamos dizer assim, aquilo, você olha aquilo, inclusive, é uma coisa que você vê claramente, imagino que no cinema aquilo deve gerar muitas vaias. Como é que é? Você acha que esse espírito ainda reina, esse espírito assim realmente autocrático, a terra é nossa e não estamos aqui para isso, e quem discordar leva chumbo? Que é essa a linguagem ali, né? Eu acho que ainda continua. Né? Naquela época, o Congresso estava tentando fazer o quê? Tirar das mãos do Executivo a decisão sobre territórios indígenas. Quando eles assumiram o poder, eles esqueceram essa ideia. Agora nós estamos no poder, nós vamos fazer. Não é? Entendi. É isso que aconteceu. Né? Mas a pressão é a mesma. Você não mudou um milímetro. Quer dizer, vem o Lula aí, mas vai depender muito desse Congresso aí. Explica isso, porque hoje em dia a gente vê assim, o executivo, a briga pelo que eu entendi, dos proprietários, né, é que não pode, a decisão das terras indígenas não pode ser do Congresso, não pode ser do executivo, tem que ser do legislativo, que ali eles teriam mais influência. É por aí, assim. Hoje em dia, aonde está é a turma do Lira, vamos dizer assim. Eles confiam nessa turma e é para eles que querem entregar, porque ali vem. É isso? Provavelmente, se esse poder, espero que eles percam com o poder, e aí vai voltar essa questão, né, de tirar a questão das terras indígenas do executivo e tomar para si, não é? E aí, realmente, se continuar essa relação de forças, né, do Centrão e tudo no Congresso, não é? Mas, por outro lado, quer dizer, tem uma deputada federal no Congresso, e espero que tenha mais. A gente precisa de pelo menos de 10 índios no Congresso. Né? Só uma já puxa a bancada progressista a se organizar numa frente de apoio aos índios. Né? Mas a gente precisaria ter muito mais. Espero que a Sônia Guajajara se eleja, né? E tem várias outras candidaturas se colocando aí, não é? Tanto para os estados como para o Congresso Nacional. Não é? Isso é fundamental, né? Fundamental a gente caminhar para isso. Você acha que, assim, se a gente for fazer um retrospecto dos governos, períodos históricos, tudo isso, teve algum momento em que se podia falar de uma ação progressista, democrática, correta, historicamente adequada em relação aos povos indígenas? Ou sempre foi isso que você fala de destruir as nações indígenas, dissolver as nações indígenas? Nunca se enxergou o indígena como parte dessa comunidade que nós formamos aí? Eu acho que nunca. Tiveram essa iniciativa? Não teve. Não teve. O país, eu não diria neocolonial, acho que o país é colonial, não é? Não tem uma instituição dirigida e apoiada pelo Estado brasileiro, né, indígena. Tem o Museu do Índio, né, é dirigido por brancos, e aí acontece um negócio, bota um general, não é? Volta aquele espírito do controle dos índios, né?
Muitas vezes se cogitou tirar os índios da região de fronteira, né? E é gozado o cara que fez a reforma florestal lá e outras, tanto da direita como da esquerda, concordavam com isso, né? Como se os índios fossem potenciais traidores da pátria. Na época. Uma ameaça à nação, né? Uma ameaça à nação. Não, o termo nações indígenas foi banido, né? Na época dos militares. Não se pode falar disso, isso é uma ameaça à soberania brasileira, imagina, né? Então, no Canadá, os índios são chamadas as primeiras nações. E aí, qual é o problema? Mas tudo isso são coisas simbólicas, mas eles não abrem mão nem do simbolismo. Agora, os índios resolveram que não querem mais ser chamados de índios, são povos indígenas. Com toda razão. Quer dizer, tem revisões no nosso vocabulário que tem que ser revisto, né? Enfim. Mas a gente parecia que a gente ia caminhar para alguma humanidade e acontece esse desastre com a gente. Você acha que a gente estava caminhando, estava assim, nesses governos, procurando uma saída assim, para alguma humanidade, é isso? Isso. E a questão ambiental, por exemplo, espero que agora, né, o PT tenha amadurecido, Lula, essa questão da questão da Amazônia, né? Se o Lula foi o cara com o Fome Zero, né? Se ele tivesse uma bandeira firme sobre a Amazônia, ele voltaria a ser o cara do planeta, sacou? É uma bandeira da urgência, né? Então, a questão, por exemplo, de Belo Monte foi terrível, né? Foi Diga aí, equívoco. aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu achei, defendo até agora Belo Monte como tem várias questões ambientais graves, mas assim, se não tivesse Belo Monte, a gente estava no escuro. Belo Monte hoje assim, temos como usina é a segunda maior usina de produção de energia do Brasil, né? Você tem Itaipu e depois você tem Belo Monte. Se não tivesse, estou falando assim, isso assim, você não teria luz nem na favela, você não teria, a gente estaria assim, enfim. Como é que você responde a isso? Como é que a gente equaciona isso com a discussão, claro, preservação e tudo isso? Como é que você vê isso? Você que. Diga aí. Você viu o desastre que foi Balbina, né? Não sei se você acompanhou. Não, e quando me perguntaram o que eu achava de Belo Monte, eu falei, eu não tenho capacidade técnica para falar, mas espero que não seja um Balbina 2. Tá. Né? E que o Xingu varia de fluxo do verão para o inverno enormemente. É verdade. Né? A energia de hidrelétrica é considerada limpa, já se provou que não é nada limpa, certo? Ela gera gás de efeito estufa e não é pouco, né? Principalmente quando alaga florestas, né? Enfim, a desumanidade com que os ribeirinhos foram tratados, né? A tragédia que é Altamira, quer dizer, os caras tiramos os caras da beira do rio, sustento deles, tal, botaram em favelas em Altamira. Eles pagam a energia mais cara do Brasil, é Altamira, que está ao lado. Quer dizer, é só aberração. Né? Se a Belo Monte poderia ser... a energia de Belo Monte poderia ser suprida por outros meios? Eis a questão, né, que eu também não posso
se isso, por enquanto, não tem uma equação, pelo menos as coisas poderiam ter sido feitas de outra maneira, né? Eu acho aquelas de Rondônia, então, batalhões de 25 mil, 30 mil operários, né? As rebeliões que tiveram, porque os caras foram tratados feito cachorro, né? Enfim, esses megaprojetos, né? Contratados e subcontratados, né? Operam de uma maneira realmente bárbara, né? Tá. Eu queria conhecer a sua opinião. Diga. Eu queria conhecer a sua opinião, porque, vamos dizer assim, eu acho que tem uma discussão aí, de um país assim que também falta luz, que tem umas carências ali que a gente fala assim. Queria voltar agora aí, né, para ver o seguinte, que quando você pensa e quando tem pensadores dessa questão, vamos chamar de questão indígena, não sei nem se esse é um termo mais adequado. Você tem alguém que você gosta de ler? Tem alguém que você fala, olha, aí eu aprendi muito? Aí ainda estamos assim, como muita coisa nessa história, estamos ainda rascunhando um pensamento, rascunhando o reconhecimento verdadeiro desses povos, de sua autonomia, de sua humanidade. Como é que é? Olha, eu acho que hoje em dia tem filósofo indígena, né? Não é? O Ailton Krenak é um, né? Dando a sua outra visão de mundo, né? Fazendo uma crítica, um livre pensar extremamente crítico, né? E dando assim referências, né, dos equívocos em que a gente está metido, não é? Mais do que antropólogos, enfim, tal. Agora tem filósofo indígena, né? A sua maneira, o Davi Kopenawa, né, expressa uma visão de mundo, né, completamente com outros valores, né, outras propostas, né? E eu acho que é isso que está chamando a atenção de uma juventude que quer mudar o mundo, não é? E não é à toa que o Ailton está aí bombando, né? E acho que foi o rei, foi o filósofo da pandemia. Acho que é o cara que mais fez live. Não, realmente é. E é um pensamento ali que, né, tem que prestar atenção, né? Não é uma coisa assim. Aí, eu queria, assim, estamos chegando quase ao final aqui, né, dessa conversa. E aí eu queria ver, assim, como é que você vê, o que você vê como uma solução, você vê assim, a autonomia das nações indígenas, como é que você vê uma possibilidade assim da gente, o que não fazer, e você enxerga alguma coisa que é correta, é necessário definir? Como é que você vê que seria um rumo correto, um rumo adequado? Olha, eu não sou muito otimista, né? Mas eu acho que tem que ser criado instâncias, né, institucionais, né, onde os índios possam se expressar e manifestar seus direitos, não é? Uma interlocução institucional com o Estado brasileiro, né? O que nunca houve, né? Só houve instituição para controlá-los, mas para dar autonomia, pelo menos de discutir, propor, enfim, o que eles estão fazendo de uma maneira informal, né? Mas isso deveria ser uma política de Estado, né? Por exemplo, você pega a Colômbia, na zona amazônica, né? Tem toda uma região
onde os povos indígenas as áreas são consideradas municípios ou províncias, né? Tá. E o Estado, então, repassa para um conselho desses povos para gerenciar essa verba, como se fossem os prefeitos, enfim, a instância política e executiva dos recursos do Estado fica na mão deles, né? E eles se resolvem entre eles. Não, a prioridade é isso, aquilo, tal. Quer dizer, tem outras formas, não é, de gerir essa relação com o Estado, né? Um direito de negociação. Nós não estamos longe da Noruega, por exemplo, em que o povo Sami tem um congresso, tem uma assembleia que negocia com a Assembleia Nacional, né? Inclusive, esse programa aí de cooperação internacional para proteger os índios brasileiros foi negociado através da Assembleia Sami, não é? Junto ao governo norueguês, né? Nós estamos longe disso. A gente, por enquanto, tem um representante da Assembleia Nacional, né? Então, essa ideia do Estado controlar os índios, o fracasso dessa instituição que é a FUNAI, né? A gente tem que pensar em outra coisa, né? E os índios estão maduros, eu acho que está tendo as novas gerações, as cotas, né? Uns anos atrás tinha 1, 2, 3 advogados indígenas. Hoje tem advogado indígena em todos os estados, enfrentando a luta aí. Enfim, está tendo uma evolução, né? Os índios estão chegando junto, né? As novas gerações cada vez mais, não é? Então eles estão se capacitando, né? E o Estado, eu falo para radicalizar, eu acho que o movimento indígena devia receber um arrendamento do Estado brasileiro por ocupar esse território. E não esse espírito, vencemos e os derrotados que se lixem, porra. Não é? Se nós somos os vencedores, pô. Os coitados, adeus. Perderam. Perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Agora, veja uma coisa, você mostra no filme uma cena que é inesquecível, para quem viu na época, que eu acho que eu vi, mas que no filme ela é inesquecível, que é aquele dia em que as nações indígenas invadem o Congresso e tomam o Congresso. É uma cena que você olha e fala que, opa, peraí, isso aconteceu. Peraí, ou seja, isso assim, para quem já viu imagens de revoluções, aquilo é uma imagem que aconteceu alguma coisa que não era uma revolução, porque eles foram embora, mas, enfim, o que é aquilo? Você acha que está faltando assim uma tomada, uma ação assim? Claro, que se eles fizessem, já iam ser recebidos provavelmente a bala. Mas assim, como é que você viu aquilo? Como é que aquilo simboliza o quê para você assim? Aquilo se simboliza a falta total de diálogo, né, das instâncias, e é uma medida de desespero agora na marra, porque eles têm essa liberdade, né? Tem nós e vocês, você entende? A justiça de vocês só vale para vocês, isso está provado o tempo todo, né? Então eles têm essa liberdade de considerar, ainda bem que eles têm esse espírito, qual que seria realmente o direito deles, né? Independente das nossas leis, da propriedade privada, não é? E são argumentos fortes, né? Então, eles tomaram a liberdade de falar, então, ninguém quer falar com a gente, ninguém quer atender a gente, né? Vamos lá tomar o Congresso, né? E foi muito bonito. É incrível que os índios que abriram essa porta, e logo depois os sindicatos também aproveitaram e foram
Depois teve outra invasão, agora, só que aí a Assembleia Nacional montou uma armada, uma armada poderosa para proteger o Congresso Nacional desses assaltos, né, do povo. A Casa do Povo não pode ser invadida. E agora não dá mais. Você falou uma hora que você não é muito otimista. Portanto, você está dizendo que você é mais pessimista com o destino desse debate, desse conflito que nós estamos vendo, que nós sabemos, que nós consideramos as razões daquilo que nós enxergamos como a parte fraca, a parte que precisa de proteção, que precisa de compreensão da parte, aspas, forte. Você acha que isso muda, que isso pode mudar? Você acha que isso aí tem alguma forma de acontecer? Ou é assim como sempre foi ao longo? Porque em vários momentos, algumas civilizações pereceram, algumas culturas afundaram. Agora, nós estamos aqui numa cultura que se pretende, né, universal, que se pretende rica, que se pretende humanista. E aí, fala aí. O que você acha disso? Você vê alguma esperança aí? Você vê algum caminho aí? Não é que eu não sou pessimista, porque se eu for, eu estou lascado, eu entro em depressão. Então, eu digo que eu sou realista. Tá. Né? E eu acho que conforme os caminhos que a gente tomar, você está vendo que a gente está se aprontando para uma terceira guerra mundial, né? Tá. Certo? Tá vindo, né? E agora a Rússia e China vão ter que dar uma resposta, e aí vai. Mas, enfim, até em termos ambientais, eu acho que a gente caminha para um fim de civilização. E eu acho aqueles que estão falando, inclusive, da possibilidade da extinção da raça humana, é uma perspectiva. Né? Eu acho importante ter esse espírito de realidade, porque se a gente não tomar, e não sei se ainda há tempo de tomar, né, e se é possível desmontar essa máquina do capitalismo, não é? Não caminhar para um desastre final do planeta. Né? Como você falou, muitas civilizações se extinguiram. Né? Por que a gente tem essa soberba, né, de achar que a nossa é melhor que as outras? Né? Quer dizer, a superpopulação, a questão da água, enfim, é uma tragédia. Né? Quer dizer, várias revoluções, não só tecnológicas, né? Mas de pensamento, organização política, vão ter que ser feitas, porque senão eu acho que a gente está... E a gente só está andando para trás, né? Nessa confusão aí, né? Agora os Estados Unidos vão botar uma muralha armada ali na fronteira da Rússia, e o louco lá, qual vai ser a reação, enfim. Quem é que segura esse homem? Não é brincadeira, não, né? Não dá para a gente ser muito otimista, né? Tá bom, então. Eu sou mais otimista que você, talvez eu não pense tanto, mas eu sou mais otimista. Eu acho que dá, mas enfim. Porque sem um pouco de otimismo, a gente não sai a gente não levanta da cama, né? Então. Não. Por isso que eu disse, eu não sou um pessimista, estou aí na luta, né? Eu concordo com a Eliane Brum, quer dizer, estamos na luta, mas mesmo que a gente sabe que possa perder, que vai perder, mas a gente vai continuar lutando, porque senão a gente não vive. Né? Se a gente não tiver uma utopia, não faz mais sentido. Né? Então, estamos aí, estamos vendo o desastre, mas estamos fazendo o que a gente pode, lutando e acreditando nas novas gerações. Opa, muito bem. Aliás, então me diga uma coisa, novas gerações, fale um pouco delas. O que elas estão trazendo das novas gerações? Fale um pouco delas, o que elas estão trazendo para a gente que pode assim nos enriquecer, nos dar, porque eu tenho filhas, então elas me trazem muito, elas me enriquecem muito, às vezes me deixam meio envergonhado, felizmente são filhas, então tudo bem,
Mas envergonhado pelo que elas me apontam em mim, né? E o que essas novas gerações estão trazendo aí? Estão trazendo uma nova consciência ambiental, que é a coisa mais urgente que a gente precisa. Tá. Né? E mais no campo da atuação, infelizmente, o descrédito da atuação política nos termos que a gente conhece, né? Que são os únicos que a gente tem. Quer dizer, criar uma via paralela de conscientização e de revolução dos costumes e dos pensamentos, né? Para que... tem gente radical. Juventude, por exemplo, fizeram um encontro internacional em Altamira, os caras vieram de barco, de veleiro, porque não andam de avião por causa do efeito estufa, né? Tem uma turminha aí levando a sério o negócio. Mas a gente está assim, a 1000 por hora em rumo a um precipício, tem que radicalizar do outro lado, senão né, a ideia nem germina. Né? Então, é esse embate com a juventude, o que eles podem aportar para a gente, e vão ver, quando eles estiverem adultos, o que eles conseguem assumir e mudar. Muito bem, Vassan. Gostei muito dessa conversa. Quero ter outra daqui a um ano, quando você fizer um filme. Eu não lembro se não fizer filme nenhum, mas para a gente conversar mais. Mas, enfim, gostei muito, estou bastante impressionado com a sua consistência, com a sua visão de conjunto. Muito importante. E vamos ver se a TV 247 passa aí, Martírio, acho que é um momento oportuno da gente rever esse... Você quer, tipo, olha, já que você está concordando, temos seu endosso, isso ajuda. É um prazer. Que bom. Foi feito para isso. Então, a gente vai formular uma coisa e vamos se apontar aí. Tá bom. Legal, então. Valeu, um abraço. Até.